Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Chegamos a 2 Reis, capítulo 8. Nós vemos aqui que o autor ele vai continuar falando a respeito dos feitos de Eliseu. Amém? E Eliseu ele vai ter uma abrangência do seu ministério bem diversificada. Diz aqui, 2 Reis, capítulo 8. Restaurados os bens da sunamita. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho lhe restaurará a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazim, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Verso 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazim: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze, restituísse-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha só, essa mulher, a sunamita, ela ainda está colhendo dos frutos que ela plantou na vida do homem de Deus, Eliseu. Estão lembrados? Nós já comentamos aqui que essa mulher, ela sempre hospedava Eliseu quando ele passava pela sua cidade. E vendo que ele era um homem de Deus, ela que tinha posses, conversou com seu marido e construiu um lugar para que quando o profeta passasse, ele não somente comesse, mas ele também dormisse, repousasse, né? E nós vemos Deus intervindo de forma miraculosa na vida dessa mulher. Mais uma vez, o Senhor vai abençoá-la, né? É um momento aqui interessante, porque diz que Eliseu havia avisado a mulher que viriam 7 anos de fome e que ela fosse buscar um lugar aonde pudesse ficar. E ela vai à terra dos filisteus e vai habitar ali pelos 7 anos. Vai ser livre desse tempo de seca, né? Mas também vai deixar a sua herdade, vai deixar a sua casa, vai deixar as suas terras e fugindo da seca, fugindo da fome, fugindo daquele tempo de juízo de Deus, ela, é, ao fim daquele tempo de juízo, ela retorna. E é interessante, ela retorna não sabendo como que ela iria ter de volta a sua herdade, não sabendo como ela ia ter de volta as suas terras e como ela ia sobreviver. Mas Deus, né, por aquilo que aquela mulher plantou e pela bênção que estava sobre a vida dela, ela vai chegar diante do rei para solicitar as suas terras de voltas, né? Logo no momento que Geazim está conversando com o rei. E o rei está interessado em saber o que acontecia, né? Quais as grandes obras que Eliseu tinha feito. E Geazim começou a contar, e começou a falar, e começou a dizer. E é interessante, quando ele está falando a respeito da vida a um morto, cujo a mulher Eliseu havia ressuscitado, né? Então, é exatamente nesse momento que a mulher chega. A sunamita chega diante do rei e faz essa solicitação. Eu não sei se você já passou por momentos assim, mas eu já passei por vários momentos assim, né, que tinha algo importante a ser solicitado de alguém que poderia me abençoar. E é interessante, no momento que eu chego para pedir alguma coisa,
aquela pessoa está conversando com alguém que me conhece, a quem ela refuta honra, a quem ela tem grande apreço, e aquela pessoa serve como intercessor. Abrindo um parênteses aqui, contando um pouco a respeito de quando nós começamos a igreja. Nós começamos a igreja lá em casa e logo nós fomos para um prédio, passamos um ano nesse prédio e ficou lotado e nós tínhamos que ir para outro lugar. E eu não conhecia o atual dono do prédio onde nós estamos congregando já há praticamente 12, 13 anos. E ele tem sido uma pessoa muito abençoadora para a igreja. É um homem realmente que tem um coração para Deus e é um homem de posses. Então, conversando com ele, e fazendo a reforma no prédio, um dia eu fui visitá-lo e estava lá um amigo nosso em comum. Esse meu amigo, ele também conseguiu prosperar muito, hoje é um empresário bem-sucedido na cidade. E esse homem, quando eu fui visitá-lo, ele disse para o amigo, que é amigo comum dele, vá lá ver como ficou o prédio que você ia alugar para colocar as suas máquinas. E essa pessoa que éramos em comum, ele acabou indo. E nós tínhamos naquela semana uma conta alta para pagar, que a quantidade de dízimos levantados não era suficiente para arcar com aquela responsabilidade. E nós fomos lá no prédio, esse meu amigo ficou conversando comigo, conversamos aproximadamente uma hora e meia, alguns conselhos, lembranças do tempo passado, e ao sair, ele, como também um homem que gosta de abençoar a obra de Deus, ele rapidamente fez um cheque ali e botou no meu bolso e disse: "Isso aqui é para abençoar a obra de Deus". E nós saímos e ele foi embora no carro dele, eu fui fechar a igreja e fui saindo para ir trabalhar também. E é interessante, irmãos, quando nós abrimos, quando eu abri aquele cheque que ele havia ofertado, era exatamente ou um pouco mais do valor que nós tínhamos que arcar, que dava aproximadamente 2 meses e meio dos dízimos que nós recolhíamos na igreja. Ou seja, realmente era um desafio que nós tínhamos pela frente, e o Senhor usou um momento como esse aqui, O rei estava perguntando a Geazim, moço de Deus, dizendo: "Conta-me, peça-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito". E ele estava contando ao rei que Eliseu havia restaurado a vida a um morto, cuja mulher, quando a mulher cujo filho havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazim: "Ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida". Então chega ali a mulher e o filho, que foi restaurada a vida, e o rei fica impressionado. E é interessante essa, essa coisa que fez com que o rei ficasse impressionado. Ele agora vai interrogar a mulher, ela lhe conta tudo, e o rei lhe deu um oficial dizendo: "Faze, restitui-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que chegou à terra, desde o dia em que deixou a terra até agora". Não somente é restituído a terra, não somente é restituída a herdade, mas tudo aquilo que a terra havia produzido durante os 7 anos também seria restaurada àquela mulher. Então, lembre-se, as sementes que você planta no passado, elas vão gerar frutos no presente e também no futuro. Então, nunca deixe de ser um semeador, Na palavra de Deus está escrito que nós devemos ser hospitaleiros. Por quê? O texto diz: "Porque alguns nessa prática hospedaram sem saber anjos". Então, quando nós fazemos o bem, aquela semente vai ecoar e vai nos abençoar no futuro, no presente, e será realmente algo de valor para nós. Amém? Espero que você possa continuar lendo a palavra de Deus e aprendendo muito a respeito de como se deve viver a vida para Deus. Hoje à noite nós temos nossa casa de oração, temos nossa escola bíblica, e eu quero convidar você a estar conosco. Amém? A partir das 19h30, já para estarmos orando e logo na sequência receber uma palavra. Estamos falando sobre o planejamento de 2022.
Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.